Você já parou para se perguntar por que a sua vida não anda? Você trabalha tanto, de sol a sol. Você ora, você vai à igreja, você jejuma, você faz até propósito. Mas ano após ano se passando e você se sente no mesmo lugar, lidando com as mesmas crises financeiras, com as mesmas complicações emocionais e ainda com a sensação de estar frustrado. Enquanto isso, você faz aquela pergunta para Deus: o Senhor se esqueceu de mim? Eu vou ser muito direto com você aqui. O problema não é Deus. O problema é que você pode ter comprado aquela ideia da teologia mágica. O que é isso? É aquela ideia que os céus vai se abrir e vai cair um saco de dinheiro para a nossa vida. Mas deixa eu dizer para você que o que a Bíblia fala é completamente diferente disso. A Bíblia vai dizer que há um ciclo. Há um ciclo que a gente, seguindo ele, a gente vive uma vida destravada e próspera. Mas se caso a gente não entender esse ciclo e quebrá-lo, isso acaba prejudicando a nossa vida. Se você ficar comigo aqui até o final, você vai entender com profundidade sobre esse ciclo, que eu vou dizer agora as suas partes, certo? As partes são três. A primeira é fundamento, a segunda é estrutura e a terceira é governo. E vou falar para você que eu tenho certeza sobre isso aqui. Se você entender isso, que você vai entender ficando comigo aqui até o final, eu lhe garanto que a sua vida vai destravar e você vai ter uma mudança hoje de mentalidade. Mas se por acaso você está com a vida travada, você vai entender que você está quebrando esse ciclo por não estar vivendo alguma dessas partes. Então vamos lá. Vamos começar com o fundamento. A Bíblia fala em Mateus 7:24 sobre os dois construtores. Jesus vai falar sobre isso. Jesus diz que o primeiro construtor, ele constrói a sua casa sobre areia, que a Bíblia chama de insensato. O segundo construtor, ele constrói a sua casa sobre a rocha. A Bíblia o chama de sábio. Escuta isso. Tanto a casa que foi construída na areia, como a que foi construída na rocha, elas por fora pareciam iguais. Por fora, a sua aparência era igual. Jesus diz que ambas agora vão enfrentar tempestade. Ambas agora vão enfrentar dificuldade. E sabe o que acontece? Uma delas somente fica de pé, enquanto a outra cai. E o que acontece? Se ambas pareciam a mesma, é que a que caiu, ela foi construída com seu fundamento na areia, no inconstante, no instável, enquanto a outra foi construída sobre a rocha, com um fundamento sólido, com raízes. E aí começa. O fundamento, a raiz do nosso fundamento, do que a Bíblia nos ensina, ele começa pelo caráter. Ele vai iniciar pelo caráter. Jesus deixa isso claro quando ele mostra que quem constrói a sua casa nele, que é o fundamento, está firme. É uma casa segura. E trazendo para a nossa vida, o caráter está ligado àquilo que a gente faz, àquilo que a gente vive, como a gente responde
quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando. Às vezes passando por momentos simples como o troco do pão, um troco errado que alguém passa para nós, uma vaga de deficiente que a gente não deveria parar e a gente para. E o pior, a gente quer cobrar de Deus uma provisão maior. A gente quer gerir milhões, enquanto a gente não consegue nem gerir as nossas finanças. A gente consegue ser levado pela propaganda a fazer a gente comprar coisa que a gente nem precisa, gastando o que a gente ainda não tem. Como é que pode? Como Deus vai liberar para a nossa vida uma provisão maior, um gerenciamento de milhões, certo? Como Deus vai colocar uma grandeza sobre a nossa vida se o nosso fundamento é frágil? Se o nosso fundamento está construído na areia? Deus ele não vai colocar o peso da sua glória nisso. Por que não vai? Porque se ele colocar, a gente afunda. A gente não tem ainda uma base sólida. A gente é levado por muita coisa. A gente é desestabilizado com facilidade. A gente é influenciado com facilidade. A gente é movido com facilidade. Ou seja, às vezes, eu não estou falando que você não tem opinião. Não é sobre isso. Estou falando sobre as raízes da sua opinião. Eu estou falando sobre as raízes do seu desejo. Sobre como controlar isso. Para que você venha a, nesse ciclo, você alcançar e destravar a sua vida. Você viver a prosperidade que Deus preparou para todos os seus filhos. É sobre isso que eu estou falando. E olha só que coisa interessante. Você já ouviu falar sobre a história do José do Egito? José é o filho mais novo entre os irmãos de Jacó. Ele é vendido por inveja dos seus irmãos. A Bíblia fala que ele é vendido como escravo pelos irmãos. E olha como José é testado. Olha só como alguém que tem um fundamento forte, ela consegue permanecer, ela consegue amadurecer, porque ela está sobre um fundamento. A Bíblia fala que quando José é vendido como escravo, ele não deixa de ser fiel a Deus. Ele é vendido como escravo, mas continua fiel a Deus. A Bíblia fala que chega outro momento na sua vida que ele passando ali na casa de um senhor, a senhora o deseja, ele é acusado de tentar ficar com a mulher de seu patrão, em uma confusão toda. Mas o que eu quero falar sobre essa história, que eu não quero aprofundar nela, é que José é injustiçado de novo. Ele é acusado falsamente de tentar ficar com a mulher do seu patrão, ou seja, ele é injustiçado. Mas sendo injustiçado, ele continua fiel a Deus. A sua fundação é muito sólida. E a Bíblia fala que ele sai da prisão, agora vai ser o segundo homem mais importante do mundo. Porque naquela época, a nação mais importante era o Egito. E José agora está somente abaixo de Faraó. Ele é o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele é o segundo homem mais poderoso do mundo. E mesmo assim, ele continua fiel. O seu fundamento é sólido. Essa é a primeira etapa para a gente viver esse ciclo que faz com que a gente viva uma prosperidade, e uma prosperidade sólida. Se a sua vida ela não avança, pergunte a si mesmo: como está o meu fundamento? Eu sou fiel no pouco? Entramos agora na segunda fase, que é a capacidade de receber. Isso está ligado à estrutura.
a nossa capacidade de receber. Você construiu um bom caráter, você tem um bom caráter, isso é ótimo. Mas deixa eu te falar, isso não paga a conta, não é verdade? Ter um bom caráter não vai pagar a conta. Olha só que a Bíblia fala em Provérbios 21, 5. Olha que fala interessante. A Bíblia diz assim: os planos do diligente os conduzem à fartura, mas a pressa leva à pobreza. Certo? Por quê? Porque estrutura é organização. Estrutura é planejamento. Estrutura é governo, é gestão. Porque sabe o que muitos de nós erramos? Eu, você. A gente vive orando e pedindo por coisas que a gente ainda não temos capacidade de gerir. A gente nem estudou como a gente vai manter aquilo ali. É no popular conhecido que a gente ora pedindo chuva, mas não prepara o terreno para receber essa chuva. Isso vai dar errado. Se vier a chuva sem o terreno estar preparado, vai alagar, vai inundar tudo, não vai ter capacidade para plantio. Ou seja, se for pedir chuva, organiza a tua vida. Se for pedir para ser próspero, organize-se primeiro. Como é que a gente pode pedir para ter milhões se a gente mal consegue organizar a nossa vida? Vamos se organizar. Olha, escuta essa história que está no livro dos Reis, no segundo Reis, no capítulo de número 42. Se você não conhece, desculpa, se você não conhece, é a história de uma viúva. Uma viúva que servia a casa dos profetas, que a Bíblia vai dizer que ela servia ali, e o seu esposo morre, seu marido morre. Seu esposo servia aos profetas. E o que acontece? O homem acaba ficando em débito com um senhor que vai cobrá-la. E como ela não tem dinheiro para pagar, esse senhor quer levar os seus filhos como escravo. E ela vai até o profeta, ela vai até Eliseu e diz: profeta, me ajuda, meu esposo servia aqui, deixou um débito e agora o senhor do débito quer levar os meus filhos. O profeta olha para ela e diz assim: o que é que você tem em casa? Me fala o que você tem. Ela diz para ele assim: eu tenho um pouquinho de azeite. Ele diz assim para ela: então vai. Pede para os seus vizinhos vasilhas, porque Deus vai fazer a multiplicação nesse azeite. Mas olha, o interessante dessa história é que ela vai, consegue muitas vasilhas e Deus faz o milagre. O azeite ele se multiplica. 5, 10 vasilhas, o tanto de vasilha que aquela mulher conseguiu ali, o azeite ele se multiplicou. Ele se multiplicou, mas chegou um momento que o azeite parou. E esse é o momento chave aqui. O milagre ele veio de Deus. O milagre Deus fez, mas a estrutura para ele acontecer e multiplicar teve que ser por parte da mulher. Ela teve que ir arrumar essas vasilhas. Ela teve que pedir emprestado. Olha isso. O azeite fluiu até onde teve estrutura para aguentar. O azeite multiplicou até onde teve estrutura para multiplicação. Deus faz a parte dele, mas cabe a nós organizar para que a gente receba essa multiplicação. Então, se você não sabe quanto ganha, olha só. O interessante, o não saber quanto ganha, não está ligado, não, eu sei que eu ganho um salário, 2, 10, não está ligado a isso. Não está ligado a isso, está ligado à organização de quanto você ganha.
Porque se você não sabe quanto ganha, às vezes você não sabe quanto gasta, você não tem uma planilha, você não estuda como gerir as suas finanças, você não se qualifica, você não tem vasilha. Você não vai ter vasilha para Deus fazer o milagre. Você não vai ter vasilha para Deus multiplicar, para Deus fazer com que o azeite ele possa se multiplicar a ponto de você viver o que aquela viúva viveu. Um milagre que deu para que ela pagasse as dívidas e o azeite que sobrou deu para ela viver, deu para que ela continuasse a sua vida. Olha para isso. Se nós organizarmos a nossa vida, Deus vai multiplicar se nós tivermos estrutura para suportar. Ele não quer mudar somente o agora. Ele vai transformar o agora, mas vai fazer com que a gente viva o futuro bem. É isso que Deus quer. Mas para isso a gente precisa ter uma estrutura, porque não adianta fazer jejum, não adianta orar, não adianta só jejuar, não adianta só cultuar, não adianta. É preciso ter gestão, é preciso ter estrutura. Porque se você não tiver essas coisas, se você não organizar, se você não gerir, se você não construir bem, se você não fundamentar bem, não haverá uma expansão, não haverá uma multiplicação. E aí agora a gente chega na terceira fase, que é a fase do governo. Você pode ter até um bom fundamento. Você organizou tudo. Você já tem um bom caráter. Você agora precisa saber governar. Como você vai governar aquilo que Deus colocou na sua vida? E isso é muito importante. E eu não estou falando de governar os outros. Eu não estou falando de governar o que não está ainda na sua mão. Eu não estou falando de governar o que não está na sua vida. Não. Eu estou falando de governar a sua vida a partir de hoje. Eu estou falando de você saber governar a si. Vê só o que a Bíblia fala em Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada, sem muro, assim é quem não tem domínio próprio. Olha só, como uma cidade derrubada, sem muro, é assim quem não tem domínio próprio. Olha que coisa interessante. Naquela época, uma cidade que não tinha muro, uma cidade que não era cercada por uma fortaleza, ela era uma cidade vulnerável. Era uma cidade que podia ser saqueada a qualquer momento. Que qualquer um poderia implantar o seu regime ali. Qualquer um podia invadir casas, qualquer um podia furtar, porque ela não tinha proteção. Ela não tinha um muro, ela não tinha uma proteção ali para impedir o que viesse de fora para dentro. Ela era uma cidade sem muro. Aí o que acontece? Na nossa vida, se a gente não tiver o gerenciamento, se a gente não tiver o governo de nós, a gente vai ser influenciado por qualquer coisa. A gente vai ser influenciado por qualquer promoção. A gente vai ser influenciado por qualquer ofensa. A gente vai ser influenciado por desejo dos outros. A gente vai ser influenciado por marketing, que é muito hoje, hein? Falando nisso, é muito demais. Eu vou falar uma das coisas que mais acontece hoje com a atualidade. A gente vai ser influenciado demais pela comparação de uma vida que não é aquela vida verdadeira. Talvez seja uma vida que a gente até deseja viver, mas na maioria delas não é verdade. Eu falo de um governo próprio, de um governo de si.
Esse governo ele traz uma inteligência emocional. A gente não é influenciado por qualquer coisa. A gente não é influenciado por qualquer pessoa, certo? Quando a gente chega na capacidade de governar assim, de governar a si mesmo, a gente agora tem capacidade de dizer não. Dizer não porque não corresponde àquilo que eu estou firme, àquilo que eu estou abalizado. Não está dentro da minha programação, certo? Não está dentro dos meus princípios. Porque o Senhor, ele não responde a impulso. O Senhor, ele responde à administração. E quando a gente governa a si mesmo, a gente passa agora a não pensar mais no curto prazo. A gente agora começa a pensar no longo prazo. E governar assim é ter essa gestão de si mesmo. Eu penso, eu paro e vejo se isso é algo que vai influenciar agora e também acabar agora, isso não me interessa. Isso é algo que eu posso trabalhar agora e ter uma colheita contínua no futuro. Isso é que faz com que esse ciclo da prosperidade ele seja estabelecido, ele seja contínuo e ele seja vivido por nós. Porque a Bíblia fala que teve um rei chamado Saul, talvez alguns conheçam, outros não, que ele perdeu o trono de Israel. Saul, ele foi o primeiro rei e a sua descendência deveria continuar reinando. Mas ele perde o trono. Ele perde o trono por um desejo momentâneo, por uma vontade de curto prazo. Ele desobedece uma ordem direta de Deus, ele desobedece uma orientação de Deus e acaba, naquele curto prazo, sofrendo a vida toda. Ele perde seu trono é passado para Davi, que até hoje a sua geração, o seu nome é lembrado. Por quê? Davi, ele escolheu o longo prazo, ele escolheu a orientação, enquanto Saul se acabou se entregando à sua vontade, os seus desejos, a sua preocupação com o que vão falar, a sua comparação de alguém tem, eu tenho que ter. Nessa comparação, Saul perdeu tudo. E isso pode estar acontecendo contigo. Está caindo nesses deleites de momento, faz com que você perca o longo prazo. E não é isso que Deus quer de você. Porque a gente precisa parar de agir como vítimas. A gente precisa parar de culpar a economia, a gente precisa parar de culpar governos, a gente precisa a gente precisa parar de culpar chefes, a gente precisa parar de culpar amigos, familiares, pessoas que não estão, na nossa visão, colaborando para a gente chegar onde a gente deseja. Não, não é assim. Deus já colocou em nós tudo aquilo que a gente precisa para alcançar aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. O que falta é a gente gerenciar, é a gente governar, é a gente assumir a responsabilidade da nossa vida. Isso é o que está faltando. Então, para que você entenda, a prosperidade sustentável, ela não é um acidente. A prosperidade sustentável, ela é uma construção. Então, anote isso aí. A construção vem sempre antes da expansão, que vem através do fundamento, vem através da estrutura e vem através do governo. Se sua vida está travada, não peça para Deus facilitar as coisas, porque Ele não vai facilitar. Peça sabedoria. Peça para Deus força e sabedoria para identificar onde está errado. Se você acha que a sua vida não está andando por algo externo, pare e pense melhor.
Analise os seus fundamentos, analise a sua estrutura e analise o seu governo. E entenda que o Senhor, ele vai liberar na sua vida tudo que ele tem, que você vai viver uma prosperidade sonhada, vai, porque é isso que o Senhor diz. O Senhor quer que a gente viva o melhor da terra, mas para isso a gente precisa ter o governo de nós. A gente precisa entender isso na Bíblia, certo? A gente precisa apagar essa prosperidade mágica que a gente acha que é aceitando a Jesus, é orando, é jejuando, é indo à igreja, é fazendo propósito. Uma prosperidade sustentável, ela tem um ciclo. Ela é contínua. Ela é preciso fundação no caráter. Ela é preciso ser trabalhada na raiz. Ela precisa de uma organização de vida. Ela precisa de uma estrutura de vasilha, lembrando da viúva. Ela precisa mais do que emoções, porque Deus ele não trabalha com emoções, ele trabalha com que a gente domine, é preciso que a gente domine as nossas próprias emoções, aí nós viramos governante delas, e daí Deus vê que nós estamos agora firmes, seguros, né? Porque o que eu quero? Eu quero que você assuma um compromisso com você. Hoje, eu quero que você vá aqui nos comentários e diga que vai, a partir de hoje, identificar essas coisas. Você vai identificar os seus fundamentos. Você vai entender melhor a sua estrutura. Que você vai passar, a partir de hoje, a governar a si mesmo. Você entendeu que o que estava te travando agora não era de fora, é de dentro. Você entendeu que talvez esteja com sua casa, com sua vida, sobre uma base muito frágil que é a areia, mas que não é essa areia, ela não é sustentável. E que agora você compreendeu que a prosperidade é um ciclo sustentável, que é o fundamento, que é a estrutura e que é o governo. Então deixa aqui nos comentários quais dessas fases você vai passar hoje a vivê-las. Por onde você vai começar para que você possa alcançar essa prosperidade? Se você vai começar hoje a corrigir a sua estrutura, ou se você vai começar a corrigir o seu fundamento, ou se você vai trabalhar e vai dominar e vai governar as suas emoções e a sua vida.